Tá, gente, então a gente vai começar, então, falando, né, sobre esse próximo conteúdo. Não sei se vocês já viram ali, eu postei os textos, que são dois ali, 2 páginas e um vídeo. Acho que é só um para vocês, acho que lá no sétimo, que era 2, falando, então, que é o sistema respiratório. A gente vai ver o sistema respiratório agora, gente. Vocês lembram? A gente viu células, reino animal, vegetal, respiratório agora, porque a gente vai ver algumas coisas sobre o sistema nervoso e depois sobre as drogas no sistema nervoso. Então, a gente precisa dando início a tudo isso do sistema. Desculpa, não é respiratório, gente. Sistema nervoso, tá? Sistema nervoso. Eu tô confundido com o respiratório que vem depois, tá? Sistema nervoso. Então a gente tem que ver esse sistema nervoso para começar isso. É que depois vai ter lá no meio respiratório para ver as drogas psicoativas. Eu tô pensando lá no respiratório porque eu odeio digestório. Agora há pouco lá no sétimo a gente começa a ver todos, começa a fazer confundir eles, tá? Mas é o nervoso agora. Gente, na outra aula eu tentei ali no sétimo passar a apresentação. Eu vou ver se dá agora. Se não der para apresentar, eu vou falar aqui, ler o texto aqui para vocês do celular, tá? Tá. É que ele mudou. Ele tá de uma semana, 2 para cá, tá diferente o Google Meet, tá? Eu ainda não consegui fazer a apresentação. Aí eu vou pegar o celular. Quem quiser acompanhar e conseguir lá os textos que eu postei, tudo bem. Senão vocês prestem atenção, que depois vocês vão ler em casa, vão olhar o vídeo. Semana que vem vai ter aula novamente. E aí, se surgirem dúvidas, vocês vão me perguntando. Primeiro, a gente só vou explicar. No final, eu falo o que tem que fazer, tá? Que tem gente já me perguntando o que é resumir, o que é fazer. Então, primeiro vamos ver o que é e depois a gente, então, eu explico o que é para fazer. Eu vou abrir aqui. Se vocês esperem só um pouquinho. Yasmin, que levantou a mão, pode falar, Yasmin. Não, eu cliquei errado. Tá. Sistema nervoso, tá, gente? Alguém já ouviu falar o que é o sistema nervoso? Sistema nervoso é o controle do nosso corpo, tá, gente? Quem controla todos os nossos outros órgãos são o sistema nervoso, tá? Que praticamente tem um órgão bastante conhecido de todos nós. Qual seria? O cérebro, tá, gente? O cérebro é que comanda e ele está no sistema nervoso, tá? Eu vou começar ali lendo o iniciozinho para vocês. O sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante de estímulos aos quais somos submetidos. Ou seja, todas as respostas dos outros órgãos das nossas células partem do sistema nervoso. Por isso que se diz, a tal pessoa está com morte cerebral, morreu o cérebro, é questão de tempo, os outros órgãos também morrerão, não tem como sobreviver sem o nosso cérebro estar mandando comandos, tá, para o nosso organismo. É por causa dele que a gente se alimenta, é por causa dele que a gente caminha, tá? E faz todas as nossas atividades diárias, que a gente está aqui, que eu tô falando para vocês, que vocês estão me vendo, parte do cérebro. Os outros órgãos, eles funcionam, claro, autonomamente. Mas quem manda o comando é o sistema nervoso. Devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta, e mesmo no interior do nosso corpo. Ele é dividido em nervoso central, periférico e autônomo. Ali no primeiro desenho que vai aparecer, ele está só no central e no periférico, mas ele tem um autônomo, que depois eu vou falar para vocês, tá? O central vai ser a questão na cabeça mesmo, no cérebro, todos os neurônios, tudo que liga, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? O periférico já vai vir um pouco para a coluna vertebral, para os nervos,
mas a gente vai ver cada um deles. Então, o sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido, que é o tecido nervoso. Lembra quando vocês trabalharam lá células, tecidos, órgãos e sistemas que um formava o outro? Dentro desses tecidos nós temos o nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e as células de glia. Os neurônios, gente, que falam tanto, que com certeza vocês já ouviram falar, são células, tá? Células do sistema nervoso, assim como nós temos as células no digestório, no respiratório, no cardiovascular, em todo o nosso corpo humano. Acredito que lá nos anos iniciais vocês devem ter visto alguma coisa sobre o corpo humano, talvez não tão aprofundado. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como partes básicas corpo celular, tá? Onde está localizado o núcleo, os axônios e os dendritos, tá? Isso nada mais é a formação do neurônio. Vocês vão ver ali no texto como é uma ilustração do neurônio, e ele se forma, então, pelo corpo celular, o axônio e o dendrito, tá? Não precisa vocês decorar isso aqui, é para ver como que se forma. O que vocês têm que ver depois é a importância desse neurônio, que a gente vai falar mais. Então, os neurônios podem ser classificados em dois grupos, os sensitivos e os aferentes, que levam todos os impulsos para todo o sistema nervoso, eles que dão os impulsos que fazem nós termos as percepções, e os motores ou eferentes, que levam impulsos para as outras partes do corpo, tá? Então, vai ter os aferentes, que vão levar dentro só do cérebro, dentro do nosso sistema nervoso, e os eferentes, que vão levar para todo o corpo. Ninguém vai decorar eferente nome. A única coisa que vocês têm que saber é que o neurônio faz isso, tanto dentro do nosso cérebro, como dentro do nosso corpo. De grande importância essa célula nervosa, é ela que faz o comando dentro do nosso corpo. E aí nós temos o central, que já está dizendo o que vocês imaginam de central. Central é o comando, né? É o que está no centro, que está no meio de tudo. Então, é ele que comanda. Então, essa parte é a parte, então, da recepção e interpretação dos estímulos. Recebe pelo neurônio e interpreta e envia para todo o corpo, tá? Então, o sistema nervoso central tem duas partes, a medula espinhal e o encéfalo. O encéfalo, na verdade, é a nossa cabeça, nosso cérebro, bulbo, cerebelo, mais abaixo vai estar. E a medula espinhal fica na nossa coluna, gente, todos aqueles nervos de medula espinhal. Também vou falar a importância para vocês depois, não se preocupe. Mas essas duas divisões básicas. No sistema nervoso central tem duas substâncias no cérebro, que nós temos a branca e a cinzenta. Ele é dividido, tá? A branca tem os neurônios e os axônios, e a cinzenta os corpos celulares. Então, o que o sistema nervoso central tem? Ele é protegido por ossos e membranas. Nosso cérebro, na verdade, é composto por ossos e membranas. O encéfalo está protegido pela caixa craniana. O que seria a caixa craniana? A cabeça, né, gente? Nossa cabeça aqui, nosso crânio. Aqui é um crânio, só que nós estamos com a pele revestida, com o cabelo revestido. Mas se eu abrir aqui, né? Claro que eu não vou abrir, mas se eu pegar um corpo lá, um cadáver, digamos, eu vou ver essa parte. Quando cair o cabelo, cair a pele, ele vai estar com o crânio exposto, né? Mesmo o esqueleto que a gente tenha visto ou na TV ou em desenho, aparece essa parte da caixa craniana. Os olhos aqui, mesmo não tendo a boca, fica todo... A gente consegue perceber essa caixa craniana. E a medula espinhal é a coluna vertebral, é a nossa coluna, por isso que a gente tem que cuidar dela. Qualquer lesão que a gente faça nessa parte aqui das costas, tá? A gente da coluna vertebral, a gente pode lesionar, então, essas membranas, e até mesmo ficar paraplégico ou tetraplégico. Por isso que tem algumas pessoas que não caminham, elas tiveram alguma lesão nesse local, mas mais adiante a gente fala. Tanto o encéfalo quanto a medula tem 3 membranas denominadas meninges. A dura mater, que é externa e fibrosa, a aracnoide, que fica entre a dura mater e a pia mater,
Ela é parecida com uma teia de aranha, por isso que ela é chamada de aracnoide. E ali tem o líquido cefalorraquidiano e a pia mater mais interna. Essas meninges, gente, a doença chamada meningite, vocês devem ter ouvido falar, já feito vacina, ela acontece nessas meninges, tá? E aí o que ocorre? Se ela for muito grave, ela traz sequelas cerebrais, porque como ataca o cérebro, faz com que tenha sequelas ali, até mesmo no nosso corpo, tá? Por isso que tem vacina para ela. Por isso que um dos principais sintomas é a dor de cabeça, porque elas estão dentro ali dessa caixa craniana, as meninges. E aquele líquido cefalorraquidiano que tem lá na aracnoide, ele, para detectar a meningite, ele é coletado, tá, gente? Você coleta ele para se detectar, dependendo da viscosidade, do jeito que está esse líquido, se detecta se a pessoa está com meningite ou não, para a partir daí fazer o tratamento. A medula espinhal, ela é também chamada de coluna vertebral, né? Tá localizada ali. A gente costuma mais falar coluna vertebral. Eu não costumo dizer a minha medula espinhal, não. Eu digo geralmente a minha coluna. Senta na postura reta para te não estragar a coluna. Tu não diz, eu tenho que preservar a minha medula espinhal. Não, geralmente eu falo a minha coluna vertebral, tá? O que acontece ali? Ela está com um ato reflexo, tá? Ela comanda isso aí na medula espinhal, e esse ato reflexo, por exemplo, é uma resposta rápida e involuntária, acontece ali. O que é? Quando eu coloco, por exemplo, a mão numa chapa quente. Quando eu coloco a mão na chapa quente, o que acontece? A gente tira rapidamente, não tira? Isso é um ato reflexo que o sistema nervoso ele faz com que a gente faça sem querer. Eu coloco aqui e eu mesmo vou tirar. Não tem que alguém chegar para mim e dizer, tu tem que tirar a mão. Tu vai sentir que está queimando e vai tirar. O sistema nervoso ele é capaz de dar esse comando imediato. O momento que eu encostei, gente, na mesma hora ele manda essa resposta e eu tiro. Isso é um movimento involuntário do sistema nervoso. O encéfalo, então, como eu falei para vocês, está dentro da caixa craniana, e aí nós temos o tronco encefálico, que tem a ponte e o bulbo. O bulbo é um pouco mais abaixo, aqui, indo para o pescoço, tá? O cerebelo também está ali depois. O diencéfalo, tá? Que eu não vou falar sobre todos vocês vão ler, tá? Aqui a gente não tem tempo para falar sobre todos, mas semana que vem, que depois que vocês lerem, vocês vão tirar as dúvidas, né? O cérebro é a porção mais desenvolvida do cérebro e ela é dividida no hemisfério esquerdo e direito. Nós temos dos dois lados aqui da cabeça, tanto o esquerdo como o direito, tá? O cérebro ele é responsável, então, pelas atividades motoras, pela nossa memória, nossa inteligência, nossa emoção, nossa razão. Qualquer má formação nesse cérebro ou algum problema, alguma doença tipo AVC, acidente vascular cerebral, qualquer outra doença pode comprometer esse cérebro. E aí as nossas funções podem ficar comprometidas, não vão ser da mesma maneira. Às vezes pode atingir a fala, o modo de caminhar, ouvir, tá? Pode, então, estar relacionada a má formações desse cérebro. Depois, nós temos o periférico, tá? O periférico é a transmissão do sistema nervoso para os órgãos, tá? Pelos nervos. Então, o periférico são os nervos que projetam-se da medula espinhal, lembra? Sistema nervoso central, cérebro, medula espinhal na coluna. No periférico existem nervos que saem da medula espinhal que dão respostas ao nosso organismo. O principal que vocês devem saber e conhecer, gente, é o cérebro e a medula espinhal, tá? O nervoso central. Eu tô falando nos outros para vocês saberem a derivação, mas os mais importantes que a gente tem que saber no momento é que nós temos um cérebro e uma medula espinhal. E o autônomo é um componente do periférico, responsável pelas funções involuntárias que eu falei para vocês.
de todos os sistemas. Coloquei a mão na chapa quente, tirei na hora, tá? Divisão simpática e parasimpática, tá? Por exemplo, a simpática, gente, é uma situação de estresse. Eu tô numa situação de estresse, eu tô numa função simpática do sistema nervoso. Quando eu relaxo após a situação, eu tenho uma função parasimpática. Mas ninguém vai decorar isso, é para vocês saberem que existe. A coisa que eu quero que vocês saibam, gente, é que temos um cérebro, uma medula espinhal que comandam o nosso corpo. Problemas na medula espinhal, quedas, acidentes, lesionam, podem lesionar. Como nós temos daqui do pescoço até embaixo nervos, dependendo do local da lesão, vai ser o que vai acontecer no nosso organismo. Quanto mais em cima a lesão, mais órgãos para cima eu vou paralisar. Tanto que existem pessoas, gente, que só mexem os olhos, tá? Porque elas tiveram uma lesão ali, elas não conseguem nem mexer as mãos. Quando a lesão for do meio para baixo, as pessoas ficam paraplégicas, tá? Ou seja, elas se alimentam com a mão dela, elas mexem as mãos, mas daqui da cintura para baixo não funciona. Ou seja, além dela não conseguir caminhar, ficar na cadeira de roda, a urina tem que ser tirada por sonda, as fezes também tem que ser retiradas, tá? Ela não consegue ter os movimentos, tá? Também não consegue urinar, ela tem vários movimentos comprometidos. Como eu disse para vocês, o cérebro aí ele manda a resposta, só que quando chegar naquela lesão da coluna, ele não vai passar. Ali é como se estivesse aberto, tá? Então, por isso que é um sistema que tem que cuidar muito. Qualquer problema mais grave pode comprometer, porque se ele comanda tudo. Lembram lá, células formam tecidos, tecidos formam órgãos e órgãos formam sistemas. Isso quer dizer que o nosso organismo ele está todo interligado, tá? E o cérebro que comanda. Então, se o cérebro falhar, como que o resto vai funcionar? Não tem como funcionar, gente. Tá? Então, qualquer doença cerebral ou comprometimento ou uma formação congênita pode levar, sim, a comprometimento mais grave. Por isso que eu digo que o cérebro e a medula espinhal são mais importantes. Então, aquelas pessoas que vocês veem, cadeirantes, é paraplégica, é tetraplégica, provavelmente ela teve uma lesão ali em algum componente ali da medula espinhal, tá? Que são chamadas as vértebras. Cada uma tem um nome, mas agora para vocês, isso aí é para quem estuda profundamente e não tem interesse no momento de vocês saberem. Então, qualquer lesão ali provoca isso e o nosso organismo falha. Deu morte cerebral, dizem já pode doar os órgãos, não tem mais vida, não vai viver. Sim, é questão de tempo e os outros órgãos vão parar. No momento que morre nosso cérebro, não vai mais voltar, é irreversível, não tem como revivê-lo. A pessoa, então, deu uma pancada na cabeça, teve morte cerebral, levaram lá para o hospital, ela fica até ligada por aparelhos. Mas questão de dias, o coração vai parar, os outros órgãos vão parar, e geralmente eles aproveitam e fazem doação de órgãos para aproveitar os órgãos, outros que estão bons ainda, que tem um determinado tempo, porque não tem mais como reviver esse cérebro. Uma vez comprometido, não vai reverter. O que eles estão estudando há um tempo que está revertendo são os neurônios, as sinapses, que são as funções dos neurônios. Quanto mais estimular esse cérebro, gente, estudando, lendo, até mesmo caminhando em caminhos diferentes. Hoje eu vou para a escola por um caminho, amanhã eu vou por outro, depois eu volto alternando atividades. Eu tenho como estimular novas sinapses e não deixar esse cérebro parar. E quando chegar a velhice, vinha aquelas demências que as pessoas não sabem, não conhecem determinadas coisas, pessoas, muitas vezes não sabem nem quem elas são. Tem estudos, isso é chamada neuroplasticidade, que diz que se eu estimular esse cérebro, eu tenho como mantê-lo saudável. Por isso que é importante a gente ler, a gente estudar, a gente conversar, a gente participar e não ficar isolado. Isso faz com que as sinapses, tá, elas começam a sempre realizar, a gente está sempre realizando. Só que ao longo da idade, nosso cérebro vai envelhecendo também, gente.
Nosso cérebro não fica igual desde que a gente nasce. Tudo vai envelhecendo, e nosso cérebro também. Só que tem estudos que eles dizem que se a gente fazer com que esse cérebro se mantenha saudável, a gente estimular ele, nós vamos poder, então, envelhecer saudavelmente em aspecto cerebral, não comprometê-lo, ou diminuir o comprometimento. Então, é fazendo essas atividades, que eu diversifique atividades e esteja estimulando sempre meu cérebro. Conversando, lendo, descobrindo novas coisas, estudando, por isso que é uma história, eu não vou parar de estudar nunca. Um dia eu vou terminar a escola, um dia talvez eu vou para a universidade e vou terminar, um dia eu vou trabalhar e vou me aposentar. A gente não vai ficar para sempre em lugar nenhum. Só que eu vou sempre achar outra coisa, e eu não parar de estudar não é estudar conteúdo da escola, é ver outras coisas para estar estimulando o cérebro. Eu nunca vou ficar parado, porque se eu ficar parado, eu vou ter comprometimento cerebral, sim. Então, por isso que a gente não pode parar nosso cérebro nunca, tá? Quando a gente está dormindo, a gente está ali desligado, mas quando a gente está acordado, a gente tem que manter. Eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida até aqui. Não. Pode falar, Natan, que levantou a mão. Esqueço totalmente. Não entendi, Natan. Desculpa, eu cliquei errado. Não ficou com dúvida, então? Tá. Não. Gente, eu vou falar para vocês o que tem que fazer ali no final. No final, eu digo assim, ó. Após ler o texto, vocês vão pegar em casa, vão ler e vão olhar aquele vídeo do sistema nervoso que ele vai explicar bem as partes, tá? Você deverá fazer um resumo do mesmo e entregar até dia 21 de junho por foto no privado. O que é um resumo para quem não sabe? É ler o texto e retirar do texto e escrever numa folha o que tu acha importante. Uma colega lhe perguntou se é frases. Não, não é frases. Por exemplo, eu pego lá, sistema nervoso, vou colocar o título. Aí eu leio o primeiro parágrafo que está ali. O sistema nervoso é sistema responsável por captar, processar e gerar. Se tu acha que aquele primeiro parágrafo é importante, tu escreve, tá? O desenho, se vocês quiserem, pode fazer, mas não precisa. Aí tu vai para o segundo. Tu vai pôr o que tu acha mais importante ali, mas como se tu estivesse fazendo texto, não frases separadas, tá? Aí no segundo parágrafo, tu vai ler e vai ver o que é mais importante dali. O que for mais importante para ti, tu vai escrever. Isso é uma forma de tu reproduzir o que é mais importante e vocês irem lembrando e não me esquecer. Eu tô lendo e tô escrevendo o que eu acho mais importante. E assim vocês vão fazer até o final. Alguém não entendeu? Resumir, colocar o mais importante que tu acha no texto. Não é com as palavras de vocês, é como está no texto, ali mesmo está no texto. É só resumir. Por exemplo, o texto tem 2 páginas, o que eu acho mais importante fica em uma página, tá? O que vocês acham importante? Tu vai ler e vai dizer, isso eu achei importante. Outra pessoa vai achar que outra coisa é mais importante, que não é aquilo, pode mudar. Alguém tem dúvida, gente? Não. Não. Tá, gente? Então, se vocês não têm dúvida, eu vou liberar vocês. Vocês vão ir lá, tá? Vão ler, vão olhar o videozinho. Mais tarde eu vou colocar a gravação, vocês podem olhar de novo. E terça que vem a gente vai ter aula de novo. Vocês anotem as dúvidas e tragam para perguntar, que a gente vai falar de novo sobre isso, tá? Não é difícil, gente, tá? Deem ênfase ao nervoso central. Esse é o principal que vocês têm que fazer. Ler o cérebro e a medula espinhal, tá, gente? Então, eu vou liberar vocês. Não sei se vocês têm outra aula agora. Liberar vocês para vocês começarem a ler e fazer isso, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Tá. Vai.